Tudo bom, pessoal? Aqui o professor Carlos Pizzorno. A gente vai trabalhar hoje com inequações, sistemas de equações de primeiro grau, porcentagem e regra 3. Vamos iniciar nosso conteúdo com a definição de inequações. O que é uma inequação? Uma inequação é uma sentença matemática que representa pelo menos um valor desconhecido, que chamaremos de incógnita, e representa uma desigualdade. Nas inequações, geralmente vamos terminar utilizando as seguintes simbologias: maior, menor que, maior igual que, menor igual que. Agora, nós vamos trabalhar com o tópico inequações de primeiro grau. Uma inequação de primeiro grau, ela é dita de primeiro grau porque o expoente da variável x, o maior expoente, é igual a 1, que é a incógnita, podendo assumir as seguintes expressões: ax mais b maior que zero, ax menos b menor que zero, ax mais b maior ou igual a zero, ax menos b menor ou igual que zero. Vamos ver os seguintes exemplos: menos 2x mais 7 maior que zero e x menos 10 menor ou igual a zero. São dois exemplos de como a gente iria trabalhar com inequações de primeiro grau. Tipos de soluções. A gente vai trabalhar com dois tipos de soluções: solução aberta, para situações onde a gente vai ter o seguinte símbolo: maior ou menor, que será representado na solução com parênteses ou colchetes invertidos. E na reta numérica a gente vai representar com uma bolinha oca. E teremos a solução fechada, onde vai aparecer o igual. Então teremos maior ou igual que, menor ou igual que, e será sempre representado pela colchete. Graficamente vai ser representado por uma bolinha cheia. A seguir, vamos ver alguns exemplos de modelos de representação de solução, mas, no entanto, vale ressaltar a seguinte observação: em todas as soluções onde a gente ver o aparecimento do infinito, seja ele negativo ou positivo, ela sempre vai ser representada entre parênteses. Bem, então, como dito, vamos ver 8 modelos possíveis de representação de uma solução de inequações. O primeiro modelo: supondo que x fosse maior que 3, é uma solução que nós chamamos de solução aberta, porque não aparece o igual. Isso significa que o 3 não fará parte da solução. Então vamos ter a nossa reta numérica, começa com o menos infinito e finaliza com o mais infinito, e no meio dos dois teremos o 3. Como se trata de uma solução aberta, a gente vai representá-lo por uma bolinha oca, e ali estamos indicando com essa representação gráfica que o 3 não fará parte da solução. Agora eu vou grifar uma dos dois lados da nossa reta numérica. Qual é o lado que vai representar a nossa solução? Pelo que indica aqui, o lado direito, porque o lado direito é representado pelos valores que são maiores que o 3. Logo, a representação gráfica, neste caso, fica concluída, completa. E isto também poderá ser representado da seguinte maneira: x pertence. Como ele sempre tem que começar com o menor e finalizar com o maior valor, vamos começar com o 3. Como o 3 é uma solução aberta, o 3 fica com parênteses. E finaliza com o mais infinito, sendo que infinito, seja ele positivo ou negativo, sempre será representado como parênteses. E aí nós teremos o nosso primeiro modelo, ou o primeiro exemplo de modelo de solução de inequações. Segundo modelo, utilizando o mesmo 3, só que neste caso o x é menor que 3. Então, construindo a nossa reta numérica,
cujos limites são menos infinito e mais infinito, representando o número 3, só que com uma bolinha oca novamente, porque o 3 não fará parte da solução. Agora nós temos que identificar qual é o lado que teremos que grifar. Neste caso, o lado que vai ser preenchido vai ser o lado esquerdo a 3. Por quê? Porque todos os valores que estiverem deste lado vão ser menores que 3. E assim conseguimos encontrar a representação gráfica que melhor se encaixa a essa solução. E agora, x pertence. Começamos sempre pelo menor e terminamos com o maior. Logo, podemos visualizar que o menor valor entre o menos infinito e o 3 é o menos infinito. Logo, menos infinito parênteses, porque os infinitos sempre serão representados entre parênteses, e finaliza no 3, parênteses também, porque o 3 é uma solução aberta, já que o 3 não fará parte da solução. Terceiro modelo. Agora estamos diante de uma solução fechada, visto que aparece o igual. Então, o símbolo maior ou igual que 3 é uma solução fechada. Por quê? Porque está indicando que o 3 fará parte da solução. Graficamente, a gente coloca uma bolinha cheinha, né? E essa seria a principal diferença entre a representação gráfica do primeiro modelo e o terceiro modelo, já que a gente vai grifar também o lado direito do número 3, já que todos os valores que estão à direita do 3 são maiores que 3. E podemos também assumir que o 3 fará parte da solução, já que aparece o símbolo igual. Isso também será representado como x pertence. Começamos com o 3, já que 3 é menor que mais infinito, só que colchete, porque se trata de uma solução fechada, e acaba com o mais infinito, parênteses. O quarto modelo é parecido ao segundo modelo em representação gráfica, só que, neste caso, estamos diante de uma solução fechada, visto que aparece novamente o igual. Então, teremos aqui a representação da mesma maneira que foi feito no segundo modelo, só que aqui a nossa bola é cheinha. E, claro, representaremos esse lado novamente, porque se trata de valores menores do que 3. Aqui também podemos concluir que vai começar com o menos infinito e finalizar com o 3, só que ao invés de ser 3 parênteses, será 3 colchete. Quinto modelo. Em se tratando do x estar entre dois valores definidos. Então, vamos verificar que na nossa reta numérica aparecerão o número 1 e o número 5 como limites, onde o x vai se posicionar. Em ambos os casos, tanto para o 1 quanto para o 5, não aparece o igual, não aparecendo o igual, se trata de solução aberta, logo fica bolinha oca para 1, bolinha oca para o 5. Como o x está no meio desses dois valores, o que a gente vai grifar justamente é essa reta que fica no meio do 1 e do 5, ou segmento de reta, né? Aí podemos concluir que o x vai ser pertencente a um intervalo 1 aberto, então logo se utiliza o parênteses, e finaliza no 5, parênteses também, porque também é uma solução aberta. Então, novamente, reitero, a gente sempre começa na sua representação aqui pelo menor e finaliza com o maior dos valores. Continuando, vamos para o sexto modelo. Aqui nós temos então o intervalo 1 e 5, sendo que agora se trata de solução fechada, ambos os lados, já que o 1 e o 5 têm o igual. Então, aí a gente preenche com a nossa bolinha e fica o resultado no meio também. O que vai diferenciar o quinto modelo do sexto modelo justamente é essa representação gráfica, né, da bolinha ser preenchida, já que está indicando que tanto o 1 e o 5 farão parte da solução. O x pertence colchete no 1, colchete no 5, já que representação de uma solução fechada sempre vamos utilizar a representação do colchete.
sétimo modelo. Aqui nós temos o 1 aberto e o 5 fechado. Então, bolinha oca para 1 e bolinha cheinha para o 5. Novamente, o resultado fica no meio dos dois valores. Então, aqui começamos com 1 parênteses e finalizamos com 5 colchete. E o oitavo e último modelo com o qual a gente pode brincar é 1 é fechado e 5 é aberto, já que o 1 possui o parêntese, aliás, o 1 possui o igual e o 5 não possui. Então, aqui teremos 1 e 5, bolinha cheinha para 1, bolinha oca para 5 e o intervalo de 1 para 5 como solução. Então, vamos começar com x pertence a 1 colchete e 5 parênteses. Muito bem, pessoal. Vamos agora para o próximo tópico, que seria resolvendo uma inequação de primeiro grau. Uma maneira simples de resolver uma inequação de primeiro grau é isolar a incógnita x em um dos membros da igualdade, para depois desenvolver a mesma linha de raciocínio que se utiliza numa equação de primeiro grau. Perfeito. Então vamos ver o seguinte exercício. Resolver a seguinte equação: 12x menos 4x menos 5 é maior ou igual que 6x mais 11. Então, nosso objetivo é transferir o que tiver de x para um lado da desigualdade, que neste caso o lado esquerdo, mantendo o mesmo símbolo, e os números para o outro lado. Então, aqui eu vou manter o 12x menos 4x, o 6x que está somando passa para o outro lado diminuindo, então fica menos 6x, maior ou igual que 11, e aqui teremos o menos 5, ou seja, que 5 está diminuindo, passa para o outro lado somando. Da mesma maneira como a gente fosse resolver uma igualdade, ou seja, uma equação de primeiro grau. Vamos aqui repetir o 12x e eu vou juntar o 4x com o 6x, que vai dar menos 10x, já que estamos somando em se tratando de uma adição com sinais, do mesmo sinal, neste caso negativos 2. Maior ou igual a 11 mais 5, 16. Aqui o resultado parcial é 2x, maior ou igual a 16. Percebam que o 2, que está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo, e aí podemos finalizar com que o nosso x terá que ser um valor maior ou igual que 8. Então, nos nossos modelos de exemplos de solução, estaremos diante da seguinte situação: o nosso gráfico vai ser menos infinito até mais infinito, representando o 8 com uma bolinha O fechada e grifando o lado direito, que neste caso seria o terceiro modelo, ou exemplo de modelo que a gente trabalhou. Logo, o x pertence ao 8, colchete, até o mais infinito, parênteses. Beleza. Agora vamos falar de sistemas de equações de primeiro grau. A solução de um sistema ou de um problema que envolva um sistema de equações de primeiro grau implica determinar a existência de duas variáveis, de duas incógnitas. Ou seja, vamos normalmente ter duas equações e duas incógnitas em se tratando de um sistema de 2 por 2. No entanto, podemos verificar que existem sistemas de 3 equações por 3 incógnitas ou 4 equações por 4 incógnitas, onde o número de equações está correlacionado ao número de incógnitas ou letras que estão sendo procuradas. Nós vamos trabalhar com o sistema 2 por 2, ou seja, duas equações, duas incógnitas. Vamos então ver o primeiro tópico, que seria relacionado a métodos. Nesta aula vamos trabalhar com dois métodos, o da substituição e o da adição. Lembrando que existe um terceiro método, que é o método da comparação, mas nós vamos focalizar nesses dois métodos. O método da substituição.
Este processo consiste em isolar numa das equações uma incógnita em função da outra e, a seguir, substituí-la na expressão que não foi utilizada, para depois encontrar uma relação matemática onde vai aparecer uma única variável. Vamos ver o seguinte exemplo. Eu tenho 2x mais y igual a 7 e 4x menos 2y igual a 2. Temos então duas equações, a primeira e a segunda equação. Nós temos duas equações e duas incógnitas, neste caso, sistema 2×2. O objetivo aqui é escolher uma das equações para isolar uma letra em função da outra. Eu vou escolher a primeira equação. Então vamos lá. Eu vou repetir a expressão 2x mais y igual a 7 e daí eu vou representar o y em função do x. Então vai ficar y igual a 7 e o 2x que está somando passa para o outro lado diminuindo. Pronto, já temos o que nós procurávamos, uma expressão que representasse uma letra em função da outra. Agora vou substituí-la na segunda equação, porque eu já utilizei a primeira. Então, a nossa segunda equação é 4x menos 2y igual a 2. Logo, 4x menos 2 vezes o y, que nós conseguimos visualizar que corresponde a 7 menos 2x, que colocaremos entre parênteses, que estará multiplicado por 2, e tudo isso é igual a 2. Então, 4x, faremos o chuveirinho, menos com mais a menos, 2 vezes 7 é 14, menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4x, igual a 2. Então, deste lado fica 4x mais 4x, que dá 8x. Do outro lado ficou 2. E o 14, que está diminuindo, passa para o outro lado, somando. Logo, 8x é igual a 16. 8x igual a 16. Aí o 8, que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, encontramos que o x é igual a 2. Após o resultado ser obtido para o x, vamos substituí-lo na expressão que a gente isolou da primeira equação, y igual a 7 menos 2x. Então, aqui, como nós conhecemos o valor do x, será y igual a 7 menos 2 vezes o valor do x, que é 2. Então, teremos y igual a 7 menos 4, e 7 menos 4 é igual a 3. E assim conseguimos encontrar os valores correspondentes para x e para y. Agora vamos ver o segundo método, que é o método da adição. Este método consiste em somar, membro a membro, as duas equações com o objetivo de eliminar uma das variáveis, das incógnitas. No caso, os coeficientes de uma das incógnitas terem que ser simétricos à outra. Resumidamente, eu tenho que identificar aquela letra que eu escolhi eliminar, sendo que essa letra tem que estar acompanhada de um número e esse número ser o mesmo o número que tem que aparecer nas duas equações, só que com sinais trocados. Ou seja, um tem que ser positivo numa equação e negativo na outra equação. Vamos resolver o mesmo sistema de equações. Então, vamos lá. Como é que fica? Nós teremos aqui duas equações onde podemos visualizar que o y pode se tornar um alvo perfeito para ser eliminado. Por quê? Porque aqui eu consigo visualizar que aqui o y é positivo e o y aqui é negativo. Mas, como dito pela definição,
os dois teriam que ser idênticos com sinal trocado para eles poderem ser eliminados, ou seja, para eles poderem se anular. Então, o que eu vou focalizar aqui? Justamente em ver a possibilidade de transformar toda essa primeira equação, né, em função desse y para deixá-lo idêntico a esta aqui. E aí vem a questão. O coeficiente, ou seja, quando falo de coeficiente, falo do número que acompanha a letra y, vai ser o fator que eu vou utilizar para multiplicar a minha equação toda. Correto? Então, se aqui apareceu 2, já está como negativo, então não tenho que multiplicar por menos 2, só porque já está com o sinal trocado. Então, aqui ó, apareceu 2, multiplico por 2 toda a primeira equação. Se fosse 3, multiplicaria por 3. Bem, vamos continuar então, uma vez que a gente conseguiu identificar, né, qual o fator que vai ser utilizado para multiplicar toda a equação. Então, vamos multiplicar 2 vezes 2, x dá 4x. Aí teremos 2 vezes y, 2y, igual a 2 vezes 7, 14. E embaixo repetimos toda a segunda equação, que neste caso é 4x menos 2y igual a 2. Agora podemos verificar o 2y e o 2y. São idênticos e com sinais trocados, ou seja, são simétricos. Simétrico significa um é positivo e o outro é negativo. Quando isso acontece é que nós podemos somar o x com o x, o y com o y e o número com o número. E ao somarmos, podemos anular o 2y com o 2y. Aí, sobrando 4 mais 4, 8x, igual a 16. O 8 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo, fica 16 dividido por 8, que vai dar 2. Agora é só escolher a primeira ou a segunda equação. Eu vou escolher a primeira, aquela que me dá menos trabalho, repetindo ela, 2x mais y igual a 7, substituindo no lugar de x o valor de 2, fica 2 vezes 2 mais y igual a 7, 4 mais y igual a 7, o 4 que está somando passa para o outro lado diminuindo, então aqui teremos y igual a 7 menos 4 e podemos finalizar com y igual a 3. Tá certo, pessoal? Então esse é o segundo método e é o segundo método que eu irei utilizar de agora em diante para a resolução de equações ou de sistemas de equações de primeiro grau com duas variáveis e duas incógnitas. Porcentagem. Porcentagem ou percentagem é a razão centesimal representada pelo símbolo porcentagem que a gente conhece, que simplifica ou representa o termo de porcentagem. Então, quando eu digo porcentagem ou percentagem, então estou representando esse símbolo e esse símbolo representa dividido por 100. Então, digo 7% seria 7 dividido por 100 igual a 0,07. Isso é a definição em si do que seria porcentagem. Agora vamos para a regra 3. Problemas que envolvem duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais. O processo consiste em, primeiro, reunir em uma mesma coluna as grandezas de igual espécie e de mesma unidade de medida. Segundo, verificar se as grandezas envolvidas são direta ou inversamente proporcionais. E terceiro, escrever a proporção correspondente e solucioná-la. Então essas são as 3 etapas com as quais a gente vai ter que trabalhar para resolver problemas que envolvem regra de 3 simples. Vamos ver o seguinte exemplo. 4 costureiras fazem 10 vestidos em certo tempo. Quantos vestidos serão feitos nesse mesmo tempo por 14 costureiras? Então, a primeira etapa, identificar as grandezas, e neste caso são costureiras e vestidos. Agora vamos preencher em colunas. Então, temos aqui 14 costureiras fazem
10 vestidos. Quantos vestidos embaixo de vestidos X serão feitos nesse mesmo tempo por 14 costureiras? Muito bem, então primeira etapa feita. Segunda, identificar se elas são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Lembrando, da nossa aula de proporcionalidade, a gente falou que duas grandezas são diretamente proporcionais quando ambas aumentam na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção. E inversamente proporcionais é quando uma aumenta, a outra diminui, ou quando uma diminui, a outra aumenta, também na mesma proporção. Então veja aqui a gente vai aumentar o número de costureiras. Qual o objetivo de aumentar o número de costureiras? Aumentar a produção. Então aí podemos verificar que são grandezas diretamente proporcionais, já que o aumento do número de costureiras trouxe como consequência o aumento de vestidos a serem produzidos. Agora, sempre que sejam grandezas diretamente proporcionais, a gente vai poder multiplicar cruzado. Então teremos 4 vezes x igual a 14 vezes 10. Então, em se tratando de grandezas diretamente proporcionais, não duvide, multiplique cruzado. Então, o 4 que está multiplicando aqui vai passar para o outro lado dividindo o valor de 140, que é o produto de 14 vezes 10. Então, teremos 140 dividido por 4, e aí podemos finalizar que o número de vestidos que serão produzidos é 35. Próxima questão. Agora, o exemplo 2 é um exemplo que vai envolver grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver por quê. Um automóvel percorre certa distância em 10 horas a uma velocidade de 72 km por hora. Um outro automóvel levará quanto tempo para percorrer a mesma distância a uma velocidade de 90 km por hora? As duas grandezas que estão sendo analisadas são o tempo e a velocidade. O tempo em horas e a velocidade em km por hora. Aí nós vamos ter 10 horas, são necessárias para fazer um percurso com uma velocidade de 72 km por hora. Pergunta: quanto tempo, embaixo de tempo x, levará para fazer o mesmo percurso com uma velocidade maior, que neste caso é 90 km por hora. Primeira etapa. Segunda etapa, identificar se elas são direta ou inversamente proporcionais. Bom, qual é o objetivo de aumentar a velocidade? Bom, se ele quer aumentar a velocidade, porque ele quer reduzir o tempo. Consequentemente, se um aumenta e outro diminui, então estamos diante de grandezas inversamente proporcionais. E quando a gente estiver diante de problemas, exercícios que envolvam grandezas inversamente proporcionais, em regra de 3 simples, a gente vai multiplicar sempre na horizontal. Então aqui vai ficar 90 vezes x igual a 72 vezes 10. E aí teremos 90x igual a 720. O 90 que multiplica passa para o outro lado dividindo. E ao dividirmos encontramos o valor correspondente, neste caso 8 horas. 8 horas é o tempo que levará para percorrer a mesma distância, só que com uma velocidade maior. E era de se esperar um valor menor que 10. Por quê? Porque não faria sentido aumentar a velocidade para levar mais tempo para fazer o mesmo percurso. Beleza, pessoal? Muito bem, agora vamos para o regra de 3 composto. Na regra de 3 composto, a gente vai ter a resolução de um método prático, tá? Só que qual é a diferença entre a regra de 3 simples e a regra de 3 composto? É que na regra de 3 simples, a gente sempre compara duas grandezas. No caso, aqui temos comparado o tempo com a velocidade. Já na regra de 3 composto, aí começa a complicar, porque a gente vai ter mais de duas grandezas que vão estar sendo comparadas. E entre elas pode ser direta e inversamente proporcionais ao mesmo tempo. Então, para evitar essa análise
chatinha de essa se comporta diretamente proporcional relacionada com esta grandeza e inversa com essa outra grandeza, a gente vai utilizar um método prático. No método prático, a gente vai ter que identificar todos os valores que vão fazer parte, ou aliás, todas as grandezas que vão fazer parte do processo e as que farão parte do resultado. Geralmente, o processo é identificado por tempo, né? Quanto tempo leva para ser feita uma obra, e o tempo pode estar dado em meses, anos, dias, semanas, pessoas que estão envolvidas no processo. Neste caso, pode ser um funcionário que está realizando uma tarefa, pode ser um operário ou vários operários realizando uma obra, trabalhadores, empregados, carpinteiros, pedreiros. As máquinas e as ferramentas que estão sendo utilizadas para executar, né, e atingir o resultado. A jornada de trabalho, horas por dia, né, que um funcionário tem que realizar, a capacidade, eficiência, produtividade e a velocidade média. O outro elemento que a gente vai ter que analisar seria o resultado. O resultado a gente vai identificá-lo de maneira bem rápida e fácil, procurando sempre pelo verbo que está realizando uma ação, tipo produzir, construir, pintar, restaurar, né, despejar. Depois teremos outras expressões que poderão nos ajudar a encontrar o resultado. Comprimento, altura, espessura. Claro que ele vai estar dependendo do contexto. Por exemplo, para construir um muro com comprimento de 10 metros, altura 5 metros e espessura 2 metros. Então aqui, esses elementos, comprimento, altura e espessura, fazem parte do contexto do resultado. Então sempre é importante encontrar primeiramente o verbo. É ele que vai te auxiliar a identificar qual é o resultado. Então sempre o verbo realizando uma ação. Assim também a mesma lógica que apliquei para comprimento, altura e espessura, aplica-se para distância, área, volume. Consumo, né? Ração, alimentos, bebidas e o grau de dificuldade. Bom, agora para podermos colocar em prática esse método prático, vamos ver o seguinte exemplo. 16 pedreiros trabalhando 6 horas por dia durante 20 dias construíram um muro de 140 metros de comprimento por 5 metros de altura. Veja aqui, é o verbo construir que está realizando a ação de fato de erguer um muro com comprimento e altura. Lembram? Então, essa é a primeira etapa. Ler o enunciado e identificar o resultado. Já que, após identificação do resultado, o que sobrou fará parte do processo. Bem mais simples do impossível. Então vamos ver como é que vai funcionar aqui. Vamos ter esse seguinte gráfico. Nesse gráfico, né, temos umas duas retas paralelas que se cortam cruzado. Nesta parte inicial a gente vai chamar de processo e deste lado o resultado. Agora vamos proceder a preencher nossa figura. Refazendo a leitura, né? Temos aqui 16 pedreiros, então vamos ter pedreiros, jornada de trabalho, horas por dia, número de dias, fazendo parte do processo. Como disse inicialmente, a ação realizada pelo verbo construir é que nos deu a dica de que o muro construído com comprimento e altura definidas farão parte do resultado. Então teremos comprimento e altura. Feito isso, vamos preencher 16 pedreiros trabalhando 6 horas por dia durante 20 dias, construir um muro com 140 metros de comprimento e 5 metros de altura. Quantas horas por dia? Embaixo de 6, porque horas por dia, que é a jornada, deverão trabalhar 24 pedreiros, embaixo de pedreiros, nas mesmas condições para construírem, novamente o verbo já me está indicando que isso aqui é o resultado, 210 metros de comprimento, só que com a mesma altura. Então, continua sendo 5 metros de altura, em 15 dias. Pronto. Uma vez que a gente identificou e
colocou os dados nas respectivas posições, vamos identificar a posição do x. O x está no lado do processo. Então a gente vai fazer uma reta contínua, uma setinha contínua, começa pelo lado do x, sobe e finaliza. Tudo que estiver na linha contínua do x, todos os números que estiverem na linha contínua do x vão ficar se multiplicando no denominador. Então vamos ter x igual a, então no denominador vai ficar 24 vezes 15 vezes 140 vezes 5. E o que sobrou fica no numerador também se multiplicando. Então 16 vezes 6 vezes 20 vezes 210 vezes 5. Pronto, ali a gente só tem que operacionalizar. Ou seja, ou você simplifica ou você multiplica. Eu vou multiplicar, então vou encontrar o resultado do produto no numerador e do denominador. E ao dividir ambos os valores, encontramos que o resultado é 8 horas por dia. Então, eles teriam que trabalhar 8 horas por dia para poder construir, né, um muro com 210 metros de comprimento e 5 metros de altura. Beleza, agora vamos para os exercícios de fixação. Então temos aqui a primeira questão para resolver a seguinte equação de primeiro grau. Então vamos verificar que, como dito anteriormente, tudo que for x ficará deste lado e o que for número, né, coeficiente para este lado. 14x a gente repete. Neste caso, o 10x que está somando passa para o outro lado diminuindo. Logo, 10x passa para o outro lado diminuindo. Maior ou igual que 16. O 8 que está somando passa para o outro lado também diminuindo. Então teremos 4x maior ou igual que 8. O 4 que está multiplicando o x passa para o outro lado dividindo. Então teremos x maior ou igual que 8 dividido por 4, ou seja, x é maior ou igual que 2. O gráfico será uma reta numérica, começa com o menos infinito, finaliza com o mais infinito. Representamos o 2, bolinha cheinha, porque apareceu igual, então é uma solução fechada. E vamos, né, grifar a parte do lado direito a 2, porque estamos identificando os valores que são maiores ou iguais a 2. Ou seja, o 2 faz parte da solução. Então aqui teremos que o x pertence 2 colchete, lembrando que o colchete sempre vai ser para soluções fechadas, até o mais infinito, e sendo infinito positivo ou negativo, sempre utilizaremos o parênteses. 2. Então temos mais uma equação. Da mesma maneira, repete o dx, 7x está somando, passa subtraindo, menor ou igual que 21, e o 18 que está diminuindo passa para o outro lado somando. A diferença aqui deu 3x, menor ou igual que 39, que é a soma desses dois valores. Veja que o 3 novamente está multiplicando aqui, e o que multiplica passa para o outro lado dividindo. Aí encontramos que o resultado é x menor ou igual que 13. Então o gráfico fica dessa maneira, representando o menos infinito e o mais infinito, e no meio teremos o 13. Bolinha fechada, cheinha, e agora, ao invés de grifar o lado direito do 13, grifaremos o lado esquerdo, porque estamos procurando valores que são menores do que 13 até o próprio 13, que fará parte da solução. Então aqui o x pertence, vamos começar com o menor dos valores, que neste caso é menos infinito, parênteses, e finaliza com o 13, colchete. Questão número 3. Aqui nós temos então mais uma equação. Aqui vamos ter que fazer a mesma coisa, 11x menos 8x, porque o 8x está somando, passa lá diminuindo, menor que 16, neste caso, e o 8 que está diminuindo passa para lá somando, então mais 8. Aqui sobra 3x e aqui ficou 24.
3 que está multiplicando passa lá dividindo, aí o x é menor que 8. Novamente a nossa reta numérica, localizamos, posicionamos o 8, só que agora a bolinha é oca. Por quê? Porque é uma solução aberta. Daí, novamente, da mesma maneira, temos que grifar o lado esquerdo, porque aqui deste lado é que se posicionam os valores que são menores do que 8. E aí podemos identificar que x pertence ao intervalo menos infinito, aqui parênteses, 8 também parênteses, porque a solução é aberta. Beleza, pessoal? Escuta aqui, vamos para a questão número 4, agora sistemas de equações de primeiro grau, com duas equações e duas incógnitas. Como dito anteriormente, nós vimos dois métodos, mas eu vou optar por trabalhar com o segundo método, que é o método da adição. Então, veja bem, nós temos 2x mais 3y igual a 8 e 5x menos y igual a 3. Eu vou procurar identificar aquele que vai facilitar a minha vida na hora de querer anular uma das letras. Então, primeiramente, procura aquilo que tem sinal trocado. Então, já sei que o x aqui está com o mesmo sinal, positivo, positivo, não interessa para mim. Percebo que o y está com sinal trocado, ótimo. Porém, os dois têm que ser idênticos. Logo, aqui aparece 3y e aqui aparece 1y. Então, o que a gente faz? Bem, a gente pega e multiplica toda essa segunda equação agora por um fator. Esse fator vai ser identificado aqui, que é o 3. Por quê? Porque eu quero que esse 3 apareça aqui também. Então, multiplicamos toda a segunda equação por 3. Não somente o y, toda a segunda equação. Então, vamos repetir a primeira equação. E vamos efetuar o produto de 3 vezes 5, 15x, mais com menos dá menos 3y, e 3 vezes 3, 9. Percebam agora sim que o y está idêntico, aparecendo 3 em cima e aparecendo 3 embaixo, e ambos com sinais trocados. É porque dessa maneira que eu consigo anular ambos. Anulando o y, fica 2 mais 15, 17x, e 8 mais 9 igual a 17. O 17 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, e aí podemos encontrar o valor de x. Feito isso, você escolhe uma das duas equações para substituir. Eu vou utilizar a primeira. Então, temos 2x mais 3y igual a 8. Então, fica 2 vezes x, que neste caso é 1, mais 3y igual a 8. Aí fica 2 mais 3y igual a 8. O 2 que está somando vai ter que passar para o outro lado diminuindo. Então, fica 3y igual a 8 menos 2. Aí fica 3y igual a 6. O 3 que multiplica o y passa para o outro lado dividindo. E aí podemos finalizar a questão, né, encontrando o valor correspondente para y, que neste caso é igual a 2. Beleza, pessoal? Maravilha. Questão número 5. Mais um sistema de equações. Então, vamos repetir aqui e tentar identificar novamente qual é a letra que vai ser fácil de ser eliminada. Aqui, então, verifica-se que o y é positivo e negativo, só que eles têm que ser idênticos. Então, eu vou ter que multiplicar a segunda equação por um fator que vai ser definido por esse número que está acompanhando o y, já que eu quero que esse número apareça aqui embaixo. Então, vamos multiplicar toda a segunda equação por 2. Repete a primeira expressão, a primeira equação, e a segunda fica multiplicado por 2. Então, 2 vezes 4, 8x, 2 vezes y menos 2y, e 2 vezes 2, 4. Ali podemos agora verificar que o y são idênticos com sinais trocados, podendo ser anulados. Somando 8 e 3 dá 11x, e somando 7 e 4 dá 11. O 11 que multiplica o x passa para o outro lado dividindo, aí encontramos o valor correspondente para x. Feito isso, da mesma maneira como foi feito na questão anterior, vou substituí-lo na primeira equação. Pessoal, nada impede de você utilizar a segunda equação, tá? Você pode utilizar qualquer uma das duas, tanto faz. Eu estou escolhendo a primeira, mas você pode trabalhar com a segunda equação, que o resultado tem que ser o mesmo. Então, 3 vezes 1, que é o valor de x, mais 2y igual a 7. 3 vezes 1 é 3, mais 2y igual a 7.
Aí teremos o 2y igual a 7, o 3 que está somando passa para o outro lado diminuindo. Então, vamos ter aqui menos 3, aí fica 2y igual a 4. E aí o 2 que multiplica o y passa para o outro lado dividindo. Aí podemos concluir que o y vale 2. Muito bem, pessoal, então vamos para a próxima questão. 7. Um funcionário do fórum recém-alocado no setor de digitação de audiências percebe que sua produtividade não está a contento do juiz com quem trabalha. Assim, toma o próprio desafio aumentar sua eficiência em 10% no primeiro mês e 20% no segundo mês. Esses dois aumentos consecutivos equivalem a um único aumento de quantos por cento? Bem, em se tratando de aumentos sucessivos, o que a gente vai fazer? Vamos proceder a multiplicar aplicando a seguinte linha de raciocínio. Você primeiro tem que identificar quais são os aumentos aqui. Temos primeiro dado, aumento no primeiro mês 10% e no segundo mês 20%. Então, quando você trabalha em termos de porcentagem, você parte do princípio de que teu valor cheio é 100%. Então, você vai ter 100% mais um 10% de aumento, vai dar 110%. Esse fator vai ficar multiplicado pelo segundo aumento, que neste caso é 100 mais 20%. Aí podemos ter 110% vezes 120%. Lembrando que o porcentagem é uma representação de centesimal. Então, temos que dividir 110 por 100 e a gente vai encontrar 1,10 e vamos dividir 120 por 100, vamos encontrar 1,20. Ao multiplicarmos ambos valores, teremos 1,32. Esse é nosso resultado final, que está representado como sendo uma taxa unitária. Vamos multiplicar isso por 100 para poder encontrar o seu equivalente em termos de porcentagem. E aí podemos verificar que o resultado corresponde a 132%. Agora, se formos verificar, houve um aumento, neste caso, de 32%. Por quê? Porque nós tínhamos 100% como base de referência e passou para 132%. Então, isso corresponde a 132 menos 100, igual a 32%, que é o único aumento que poderia ser aplicado para obter o mesmo resultado que se fosse feito um aumento de 10 consecutivo a um aumento de 20%, neste caso sucessivo. Beleza. 8. Em um cesto temos 12 frutas, entre elas 4 estão estragadas. Calcule qual é a taxa percentual dessas frutas estragadas, neste caso, em relação ao total. Como ele está me falando em relação, então a nossa base de referência é o total. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos dividir o número de frutas estragadas pelo número total de frutas. Como se fala de taxa percentual, esse resultado tem que ser multiplicado por 100. Então, a partir do texto, a gente deduz qual é a fórmula que vai ser utilizada. Lembrando que o total de frutas é 12 e o número de estragadas é 4. Então, novamente, a taxa para nós vai ser o número de frutas estragadas sobre o número total e esse resultado multiplicado por 100, porque está falando-se de taxa percentual. Então, logo vamos substituir 4 dividido por 12 vezes 100 e aí podemos finalizar que a taxa corresponde a 33,33% aproximadamente. 9. Um título foi pago com 10% de desconto sobre seu valor total. Sabendo-se que o valor pago foi de R$ 315, é correto afirmar que o valor total desse título era de... Primeira coisa, vamos identificar quais são os dados que nós temos aqui. Temos um desconto de 10% e temos o valor pago e estamos procurando o valor total. Agora, no procedimento, o que a gente entende? Que como foi feito um desconto de 10%, se a minha base é 100% e eu tirar 10%, eu estaria pagando 90% do total, correto? Então, o que está sendo pago é 90% do total. Beleza, só que o valor total é X. E lembrando que 90% é 90 dividido por 100. 90 dividido por 100 é 0,9 vezes o valor total, que neste caso a gente chamou de X. Isso é o valor que foi pago. Agora, 0,9x é igual a 315.
o 0,9 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, teremos que o x vai ser igual a R$ 350. Então, veja bem, eu parti do que? Do raciocínio de entender que existe um valor cheio, que é representativo em termos de porcentagem, que sempre vai ser 100%, e a partir disso, utilizei uma linha de raciocínio onde envolveu um desconto que fez com que do 100, ao invés de pagar 100%, eu terminasse pagando 90% do valor total. Por isso que eu consegui enquadrá-lo numa expressão matemática que pudesse ser representada numa equação de primeiro grau. Beleza, pessoal. Agora, questão número 10, regra de 3 simples. 5 remas de papel custaram R$ 90. Se o preço não mudar, 18 remas custarão. Quais são as grandezas que estamos analisando? Remas e o preço, que é o custo. Então, temos 5 remas, custaram R$ 90. O preço não mudou, então 18 remas custarão X reais. Muito bem, agora lembrando, aqui nós temos que analisar como é que é o comportamento de uma em relação à outra. Ao aumentar o número de remas que estão sendo compradas, aumenta o valor a ser pago. Então, ambos aumentaram, se trata de grandezas diretamente proporcionais. E quando se trata de grandezas diretamente proporcionais, a gente multiplica cruzado. Então, fica 5 vezes x igual a 18 vezes 90. Aí teremos 5x igual a 1620. O 5 que multiplica passa para o outro lado dividindo. Ao dividirmos, encontramos o resultado final, que corresponde a R$ 324. Questão número 11. Um ônibus com velocidade de 90 km por hora percorre certa distância em 4 horas. Quanto tempo será necessário para esse percurso ser feito com uma velocidade de 120 km por hora? Então, as duas grandezas que estamos analisando, neste caso, são velocidade e tempo. Aqui a velocidade em km por hora e o tempo em horas. Então, 90 km por hora, 4 horas. 120 km por hora será x horas. Muito bem. Então, o que nós estamos procurando qual é o tempo, que neste caso vai ser utilizado para fazer o mesmo percurso com uma velocidade maior. Então, vamos analisar. Se aumentou-se a velocidade, o objetivo de aumentar a velocidade é reduzir o tempo de percurso. Ambos, então, têm um comportamento de grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, se tratando de grandezas inversamente proporcionais, vamos multiplicar na lateral. Que nesse caso vai ficar 120 vezes x igual a 90 vezes 4. Então, teremos 120x igual a 360. O 120 que multiplica passa para o outro lado dividindo. E aí podemos concluir que o tempo é igual a 3 horas. E era de se esperar um resultado menor, já que aumentou-se a velocidade. Escuta aqui, vamos para a questão número 12 então. Muito bem. Em uma fábrica de automóveis, 4 homens montaram 15 automóveis em 3 dias. Quantos automóveis serão montados por 2 homens em 10 dias? Veja que aqui nós temos homens, a montagem que é feita dos automóveis e o tempo. 3 grandezas que estão sendo analisadas, portanto, se trata de regra de 3 compostos. Dito anteriormente, como é que eu identifico o resultado, que é o primeiro elemento a ser identificado? Sempre procuro o verbo que está executando uma ação. Neste caso, a montagem é de 15 automóveis. Então, 15 automóveis vão fazer parte do resultado. Então, nosso gráfico vai ficar da seguinte maneira: processo, resultado. Já identificamos que o resultado é automóveis, então teremos homens e dias, que é o que sobrou, como sendo parte do processo. Então, 4 homens
montaram 15 automóveis em 3 dias. Quantos automóveis, X embaixo de automóveis, serão montados por 2 homens em 10 dias? Agora vamos identificar onde que está posicionado o X. O X está posicionado no resultado. Então vamos ter a seta contínua, ele começa no resultado, sobe e finaliza deste lado. Então tudo que estiver na linha contínua do X, os números vão ficar no denominador se multiplicando. Então teremos 4 vezes 3 só, e o que sobrou fica no numerador se multiplicando. 2 vezes 10 vezes 15. Pronto, agora é só multiplicar. Nós teremos um resultado 300 na parte superior e 12 na parte inferior. Logo, podemos completar a questão identificando que eles vão conseguir montar 25 automóveis. Então, importantíssimo você saber identificar quais são os elementos que fazem parte do processo e do resultado. A dica que eu dou: identifique o verbo que está realizando a ação. Esse verbo vai indicar quem é o resultado. Identificado o resultado, o que sobrou fará parte do processo. Vamos então para a próxima questão. Em 10 horas, 6 bicas de água despejam 120 metros cúbicos de água. O verbo despejar está realizando a ação, então 120 metros cúbicos de água é, neste caso, o resultado. Perfeito. Então, processo, resultado. Vamos então verificar que o que sobrou fará parte do processo. Horas, bicas farão parte do processo, metros cúbicos de água, resultado. Em 10 horas, 6 bicas despejam 120 metros cúbicos de água. Em 5 horas, quantas bicas, embaixo de 6x, serão necessárias para despejar 100 metros cúbicos de água? Localização do X está no processo. Começamos por aqui, sobe, neste caso, e finaliza. Logo, o X vai ser igual a tudo que estiver na linha contínua do X, fica se multiplicando no denominador, então fica 5 vezes 120, e o que sobrou fica no numerador se multiplicando, 10 vezes 6 vezes 100. Aí podemos verificar que o produto no numerador ficou 6.000 e no denominador 600, logo o resultado procurado corresponde a 10 bicas. Escuta aqui, vamos para a próxima então. 14. Trabalhando durante 6 dias, 5 operários produzem 600 peças. Então, produzir e executa uma ação, o produto, neste caso o resultado, é 600 peças. Então, nós já identificamos o que é o resultado, fica mais fácil de trabalhar, né, na hora de montar a nosso gráfico. Então, aqui teremos que o que sobrou vai ser o processo, representado por dias e operários. E as peças, resultado. Então, temos 6 dias, 5 operários, 600 peças. Agora, continuando na leitura, temos determine quantas peças, então o número de peças serão produzidas por 7 operários, trabalhando 8 horas por dia. Identificamos que o X está no lado do resultado, começamos por ali, a setinha tem que ser contínua, e aí tudo que estiver na seta contínua vai ficar no denominador se multiplicando, então será 6 vezes 5. O que sobrou fica no numerador se multiplicando, 8 vezes 7 vezes 600. Multiplicando, teremos 33 e 600 no numerador, dividido por 30. E assim podemos concluir que vão ser produzidas 1.120 peças. Então, pessoal, esse método é extremamente prático, resolve as nossas situações que estão envolvendo regra de 3 compostos. Questão número 15. Um carpinteiro foi contratado para restaurar carteiras de uma escola. Trabalhando 8 horas por dia, que é a jornada durante 10 dias, ele restaurou 16 carteiras. Então, restaurar está executando a ação
Então, teremos aqui que já identificamos o resultado. Aqui nós teremos que a nossa solução formada por processo e resultado. O número de horas por dia faz parte do processo, o número de dias faz parte do processo e o número de carteiras é o resultado. Então, 8 horas por dia, durante 10 dias, restaura-se 16 carteiras. Quantas horas por dia X deve trabalhar esse carpinteiro para restaurar 12 carteiras em 4 dias? Agora o X está no lado do processo, setinha contínua, sobe, finaliza. Tudo que estiver na linha contínua do X, os números que estiverem na linha contínua do X vão ficar se multiplicar. 4 vezes 16 no denominador, e o que sobrou fica no numerador se multiplicando. 8 vezes 10 vezes 12. Efetuando o produto, lá no numerador fica 960 e no denominador 64. Podemos então concluir que ele tem que trabalhar 15 horas por dia para poder conseguir, restaurar 12 carteiras. Vamos para a próxima questão então, pessoal. Sabe-se que 8 pintores pintam um edifício em 9 dias. Quantos pintores são necessários para fazer a pintura de outro prédio igual em 40 dias? Pintar. Execução da nossa ação, portanto, pintar um edifício é o resultado. Ótimo. Então, processo, resultado. Pintores e dias fazem parte do processo, edifício, o resultado. 8 pintores pintam um edifício em 90 dias. Quantos pintores, embaixo de 8, serão necessários para pintar um outro prédio em 40 dias? O X está no lado do processo, então teremos a setinha contínua, sobe, finaliza. Tudo que estiver na linha contínua fica se multiplicando no denominador, e tudo que estiver sobrando fica se multiplicando no numerador. 8 vezes 10 vezes 1. Então, x fica 80 dividido por 4, e isso dá como resultado 2 pintores. Então, será necessário 2 pintores para poder executar essa obra, de pintar um prédio, um edifício, em 40 dias. 17. Se 15 operários levam 10 dias para completar um certo trabalho, completar a ação identifica o resultado. Então, o trabalho é o resultado. Pronto, processo é formado por operários e dias, e o resultado é o trabalho. Bem, então vamos preencher a nossa figurinha. Temos 15 operários, levam 10 dias para completar um trabalho. Quantos operários X serão necessários para completar o mesmo trabalho, só que em 6 dias? O nosso X está do lado do processo, setinha contínua, se ele sobe, finaliza. Então, temos todos os números que estiverem na linha contínua do X, ficarão no denominador se multiplicando. O que sobrou fica no numerador também se multiplicando. Aí podemos então finalizar que o X corresponde a 150 dividido por 6, logo o resultado é 25 operários. Então, serão necessários 25 operários para poder finalizar o mesmo trabalho, só que em menos tempo, neste caso 6 dias. Escuta aqui, ó. Finalizando a nossa aula com a questão número 18, vamos lá. Em uma fábrica de refrigerantes, uma máquina enche 600 garrafas a cada 6 dias, funcionando 12 horas por dia. Perfeito. Enche é o verbo que está executando a ação. Neste caso, garrafas vai ser o resultado. Então, processo é o que sobrou, já que identificamos o resultado. Então, uma máquina, dias e horas por dia, que é a jornada, fazem parte do processo. E o número de garrafas, o resultado. Tomamos uma máquina, enche 600 garrafas a cada 6 dias, numa jornada de 12 horas por dia. Quantas máquinas? Embaixo de 1, colocamos o X,
funcionando 8 horas por dia, que é a jornada diária, serão necessários para encher 16 mil garrafas em 30 dias. Novamente, temos que identificar onde está localizado o nosso X. Ele está do lado do processo. Começamos por ali, seta contínua, sobe e finaliza. Tudo que estiver na linha contínua do X ficará no denominador se multiplicando. Então, fica 30 vezes 8 vezes 600. O restante fica no numerador se multiplicando também. 1 vezes 6 vezes 12 vezes 16 mil. Efetuando o produto, teremos, no caso, 1.152.000 dividido por 144.000. E aí, podemos finalizar que serão necessários 8 máquinas para poder completar o enchimento de 16 mil garrafas durante 30 dias com uma jornada de 8 horas por dia. Pessoal, esse método prático é extremamente útil e valioso. Então, fica a dica para poder resolver qualquer tipo de questão que envolva, neste caso, regra de 3 compostos. E assim acabamos mais uma aula. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.